Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente, através das minhas redes sociais, das minhas páginas do Facebook, do meu canal do YouTube, para te trazer uma palavra para entrar no seu coração. Hoje eu quero trazer uma palavra que ela vai diretamente para o seu coração. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você também, ele nos orienta e nos diz muitas coisas. O Espírito Santo estava me mandando eu não ficar neutro. Eu fiquei muito neutro nos últimos dias, né? Procurando mais falar a palavra do Senhor, a palavra da Bíblia, que é o que a gente corretamente tem que fazer. Nós como cristãos, nós como evangélicos, nós de qualquer símbolo religioso a que você pertença. Temos que falar do amor, temos que falar da obra consumada naquela cruz. Há 2000 anos atrás, o Senhor se entregou à morte. Se entregou, derramou todo o sangue, teve o seu corpo moído, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos a nossa salvação. Ele não fez isso porque aqueles fariseus romanos, aqueles fariseus malvados, né, aqueles romanos malvados, pudessem poder de matar o Senhor. Não. É porque estava decretado que essa seria a única forma de poder salvar o homem. Ou seja, um Deus, o próprio Deus, se fez carne, veio na figura do Filho, e para representar que nós estávamos no mundo, estávamos perdidos. Ele quis dizer que nós estávamos no mundo, estava perdido. E não tinha outra maneira de salvar, porque Deus, nosso Pai, já fez eu estou falando agora do Deus Criador, né? Ele já fez a parte dele. Qual foi? De nos criar, né? De nos dar vida. E durante muitos e muitos anos o homem não entendeu esse amor que Deus nos deu lá no Jardim do Éden. Então passou gerações, o mundo se acabou em água através de Noé, porque o mundo ficou muito iníquo, muito perverso. Mas Deus, com a sua misericórdia e seu amor, continuou dando oportunidade à raça humana. Estou falando aqui da raça humana. E chegamos até Jesus. E na época de Jesus, quando Deus resolveu enviar Jesus, que é o seu filho, é ele mesmo. Não existe 2, 3 deuses no trono, não. É um só. Mas ele não tinha ele como Deus vir, porque ele é justo. Ele já tinha. Deus é Deus de justiça. E ele é quem vai julgar. Então, para ter esse julgamento, ele como juiz não poderia vir como Deus. E o povo novamente não ia entender, como não entende nem a vida de Jesus. Aí o que ele fez? Ele se fez o filho. Ele se tornou um embrião. Nasceu de uma virgem, né, uma caipira lá do interior da Galiléia, e veio à terra viver entre nós. Viveu 30 anos. O seu ministério de Jesus morreu aos 33 anos. E o seu ministério só teve 3 anos, só aqui na terra. 3 anos, mas ele teve 30 anos de vida. Eu creio que ele foi um jovem, um garoto, foi uma criança, foi um adolescente, ele viveu esse mundo, ele conviveu com os irmãos, ele jogou bola, ele brincou de corrida e aquela coisa. Ele foi um homem normal. Claro que ele era cheio do Espírito, até porque nós não entendíamos esse Espírito. Então, poucos homens, não tinha homem na terra cheio do Espírito, só ele. E através desse Espírito, ele foi ungido. Jesus Cristo, a palavra Cristo significa o ungido. Jesus Cristo é o ungido. Ele era ungido por Deus, ele era o Filho de Deus. E só o sangue de Deus, desse Deus, poderia pagar nossos pecados. Então ele se entregou à morte, se entregou na cruz, para que nós tivéssemos essa salvação. E ele fez isso há 2000 anos atrás. É por isso que a Bíblia fala que ele não se lembra dos seus pecados, passados, presentes e nem futuros. Porque, na verdade, você não tinha nascido ainda quando ele morreu. Quando ele teve esse ato de amor, ele foi, antes de você nascer, muito. Você não, muitos outros que nasceram depois. Por isso que seus pecados estão perdoados. Você, perante Deus, você não tem pecado. Claro que você não tem pecado. O pecado foi resolvido. Deus resolveu o problema do pecado. Como foi que ele resolveu? Enviando o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus. Ele foi o primeiro. E agora nós somos filhos de Deus por causa desse amor, por causa desse decreto divino que Deus teve. Então, Deus mandou o seu representante. Qual é o representante de um pai hoje? O representante de um pai é seu filho. O filho, a futura geração, aí amanhã depois pelos seus netos, são os representantes, é a sua geração futura, não é a sua geração passada. A sua geração futura é que faz que seja o seu representante. Então, o representante de Deus aqui na terra é o seu próprio filho, que veio e se entregou. Ele poderia vir com poder? Poderia vir. Inclusive, Jesus foi entregue, né, traído por Judas justamente por causa disso, porque Judas
queria um Deus vingador. Judas queria um Deus general, um Deus... E de fato, ele é general do exército, né? Ele é o senhor de todos os exércitos. Mas ele não veio, filho, nessa situação. Irmão, ele não veio nessa condição. Ele veio para mostrar o contrário. Ele veio demonstrar o seu amor. E até hoje nós não entendemos esse amor. Agora mesmo. Né? Eu vou falar do contexto agora, o que representa a cruz hoje para nós. Né? Antes de mais nada, eu espero que você se inscreva no meu canal, te peço que você compartilhe essas palavras, essa publicação, para que mais e mais pessoas possam entender o quão generoso é o nosso Deus, né? O entender que isso é relevante, né? O YouTube, os algoritmos do YouTube entendam que isso é relevante. Então, por isso eu te peço, inscreva-se no meu canal, né? Para que mais e mais irmãos recebam essa mensagem. Então... antes de mais nada, eu te peço desculpa, às vezes, pelo meu português, né? O meu um pouco arcaico, né? Né? Eu não sou um cara preparado para ser aquele pregador falante, mas eu creio que o Espírito Santo está agindo na minha vida e vai agir muito mais, né? Então, hoje nós vivemos uma moda agora chamada intolerância. Era um nome que quase a gente não via nos nossos vocabulários, né? Hoje se vive uma grande intolerância, né? Tem vários nomes aí macabros que apareceram agora, né? Mas hoje eu quero falar dessa palavra, intolerância. O que é a intolerância hoje nas nossas vidas, né? Você sabe que sempre existiu a intolerância aos menos favorecidos. Por exemplo, tem pessoas que têm intolerância a preto, simplesmente porque ele é preto, né? Até porque nós temos uma sociedade, né? A sociedade no mundo inteiro, que vive no mundo inteiro, ela sempre pensa igual, né? No mundo inteiro, os pretos são perseguidos, né? A não ser nas próprias regiões deles, por exemplo, África, os próprios países. Mas no resto da Europa e tudo mais, sempre a casta que priorizada é a classe dos brancos, dos olhos azuis, dos olhos verdes, né? Fica parecendo que Deus criou uma raça diferente. Esse pessoal aí está acima até de Deus. O sangue dele, viu aquele negócio? Sangue azul. Tem gente que tem sangue azul. Para mim, todo sangue é vermelho. Mas se tem alguém que tem sangue azul, não sei. Eu nunca vi, né? Nunca vi o sangue dele jorrar para saber se é azul. Mas se fala que tem sangue azul, né? Desde o começo do mundo houve guerras e batalhas por conta disso. Na época que teve a Segunda Guerra Mundial, que Hitler, né, resolveu criar uma raça pura, né? A raça de brancos puros, louros puros. Eles também tiveram intolerância com um povo. Qual é esse povo? O povo de Israel. Eu não sei porquê. Eles tiraram essa ideia de que o povo de Israel era o principal inimigo deles. Mas eles batalharam contra o mundo inteiro. Mas o povo de Israel, onde eles tinham mais raiva, né? O povo de Deus. É tanto que eles queriam matar das mais diversas formas perversas, né? Mas e tudo isso estava escrito na Bíblia, né? Isso tudo ia acontecer, né? Porque durante anos e mais anos o povo de Deus foi o povo que mais passou por disciplina. Por quê? Porque não creram no Senhor, não creram na obra consumada. Até hoje ainda não creem nessa obra. Até hoje tem muitos judeus que não creem nessa obra. É povo de Deus, é povo de Israel. É o povo que recebeu a promessa principal, principalmente foi eles que receberam. Quando foi que foi dada a promessa a eles? Quando Deus o enviou para a terra prometida, chamada Nova Canaã. Por coincidência, até moro num bairro aqui chamado Nova Canaã, aleluia, glória a Deus. Eu estou na terra prometida. Esse meu bairro aqui em Goiânia é o bairro da terra prometida. Eu gosto muito daqui, é muito bom. Então, continuando. Então, esse povo sempre foi o povo cabeça dura. A Bíblia fala que quando o Moisés libertou o povo, que Moisés era o libertador, quando Moisés libertou o povo saiu para uma viagem que ia demorar 2 meses. Não ia passar de 2 meses, 60 dias chegavam. Mas o que aconteceu? O coração deles era endurecido. Agora tudo bem que eles saíram misturados, né? Porque teve muitos egípcios que foram com eles. Esse povo misturou e bagunçou. E eles tiveram corações endurecidos, né? Foi preciso vir a lei de Moisés, mas a lei da primeira vez eles não atenderam, né? Tanto que Moisés, a Bíblia fala que Moisés quebrou as tábuas da lei quando desceu, que viu que eles estavam fazendo idolatria a ídolos. E aí Moisés subiu de novo e trouxe, e dessa vez quem escreveu foi Moisés. Da primeira vez a lei foi escrita pelo dedo de Deus, a segunda vez foi escrito pelo próprio Moisés. Demorou mais ele descer, mas é a palavra de Deus. Foi escrita por Deus, o pensamento é de Deus. A instrução é de Deus. Então,
E aí o povo passou 40 anos. E por causa dessa incredulidade, o povo de Deus não entrou na terra prometida. Foi preciso nascer uma nova geração. Todos aqueles morreram, não entraram. O próprio Moisés não entrou na terra prometida. E ele era um homem muito de Deus. Moisés, já pensou? Moisés é o homem que deu as tábuas da lei para o seu povo. Ele é um homem que teve uma grande revelação de Deus. Mas ele não viu Deus, porque quando ele quis ver Deus, o que aconteceu? Deus se mostrou numa sarça ardente, para ele não entender. E ele implorava para ver Deus, e Deus mandou ele ficar numa frestinha de uma pedra, para ele ver só o Senhor passando de costa. Então ele não viu. Ele não viu Deus. Na geração dele, ele não viu Deus. Né? Hoje nós vemos Deus. Né? Hoje muita gente diz assim, mas você vê Deus, meu filho. Todo dia quando você se olha no espelho, você está vendo Deus. Porque a Bíblia fala que conforme ele é, nós somos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas você não crê nisso. Parece que é muito difícil explicar isso para você. Então, continuando a história. Então, o povo de Israel, o povo judeu é o povo de Deus. E Jesus, ele não é brasileiro, como você fala, nem é americano, nem é alemão, nem é italiano. Ele é judeu. Mas hoje, ele nos deu a oportunidade, hoje, nessa dispensação, depois de Cristo, ele nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Então, qualquer lugar que nós estamos em Deus, estamos em Jesus Cristo. Aí você pode ser italiano, americano, tudo bem, se quiser. Deus é brasileiro? Não, é Deus brasileiro, porque você é brasileiro e está no Brasil, então Deus é contigo. A Bíblia fala que Deus é contigo. Deus é conosco, né? Ele é conosco. Então, esse Deus nos deu o direito de sermos imagem e semelhança de Deus, entendemos isso de uma vez por todas, e de saber que somos perdoados. Nós não vamos ser perdoados, nós já somos perdoados. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Mas assim, Tarcísio, mas e aquele que não está em Cristo, aquele que está no mundo, aquele que é homossexual, aquele que é macumbeiro, aquele que pertence a outra religião? Porque tem algumas religiões aí que os caras são legalistas. Eles têm justiça própria demais até, por demais da conta. Porque o que nós temos hoje mais é isso. Então, meu irmão, fica na paz. Você pode ser índio, o que você for, não importa, você é filho de Deus. O pecado, todos os pecados que você cometeu, por causa da salvação, por causa do sangue derramado, também você tem acesso. Então você é tão salvo, você que é um grande pecador, porque na verdade todos nós somos pecadores, só que tem uns que são mais legalistas, acham que o pecado deles é menor e que Deus não está vendo. Para Deus, meu irmão, olha, no dia que você aparecer com julgamento, no dia do seu julgamento, com essa justiça própria que você tem aí, você pode ter um pecadozinho de uma pequena mentira, você vai ser condenado. E aquele que tem 50 mil atrocidades, que matou, que roubou, que se prostituiu, que fez tudo, mas se ele crer no sangue do Senhor, ele vai estar salvo. Olha que coisa, né? Olha que coisa, né? Aí você não vai entender, mas por que Deus não me salva, que sou direito, que sou honesto, que vivo conforme os padrões, e aquele ali que vivia no mundo aí fazendo mil e uma atrocidade é salvo? Por causa que ele teve humildade para aceitar perante Deus de que ele é pecador. Que é o caso que você também deveria aceitar. Eu te aconselho você receber, porque a morte do Senhor na cruz, o sangue derramado do Senhor na cruz, simboliza para ser, no final de tudo, é um presente. Quando o Senhor derramou todo aquele sangue e que foi recebido nas partes celestiais, o mecanismo do universo, na parte espiritual, aceitou esse pagamento. Na hora que aceitou esse pagamento, esse sangue ele foi embrulhado num papel lindo, num papel celestial de presente. E esse presente agora é nos enviado para nós, para a gente entender que esse é o grande presente que Deus nos deu para nós. Está acessível a qualquer um. Você pode ser branco, preto, alemão, italiano, não importa qual é a nacionalidade sua, não importa qual é a religião sua, não importa o que você é. Esse presente também está acessível para você. Não existe segredo, não existe nada. Só existe uma coisa: entender o amor desse Deus por nós. Entender que o primeiro mandamento, depois da sua morte, os discípulos perguntaram, Senhor, qual é o mandamento que deveria seguir? Ele disse, o amor. E qual é o segundo? Igual ao primeiro, o amor.
O Senhor insistiu nessa palavra do amor. Então, o grande presente que nós temos, só vamos aceitar de verdade nas nossas vidas esse presente quando temos amor. Olha que coisa simples. Mas, irmão, isso é uma coisa tão simples, mas infelizmente cai na cabeça das pessoas e as pessoas não aceitam. São cabeças duras. E hoje as cabeças duras não estão só do lado judeu, não está só do lado do povo de Israel, está em todas as nações. Mas foi estendido para todo mundo. Ninguém pode acusar Deus e dizer que Deus não deu a oportunidade, não deu, deu para todo mundo. O problema do pecado, Deus já resolveu na cruz. E hoje, nós somos, as outras nações, nós não somos nem povo de Deus, na verdade, nem temos a linhagem do povo de Deus, mas nós somos a igreja do Senhor. Fomos escolhidos. Olha que presente. Hoje nós somos a igreja do Senhor. Por que, Tarcísio, que nós somos a igreja do Senhor? Porque você é a habitação do Espírito Santo. O trono de Deus está dentro do seu coração. A igreja do Senhor está dentro do seu coração. Ele não habita mais em prédio. Ele não habita mais em casa. Ele habita dentro do seu coração. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. É a terceira pessoa de Deus. Não que ele seja três, claro que ele não é três, mas a terceira pessoa eu estou explicando para você entender. Na verdade, Deus é um só. Deus não é uma triunidade, não é uma trindade, como tem algumas religiões que falam. Eu não gosto de falar isso porque eu não quero também acusar e nem apontar erros nas religiões dos irmãos, até porque eu também já pertenci também a essas religiões. Eu quero dizer que Deus, várias religiões têm uma maneira diferente de tratar a sua Deus quando está na presença de Deus, né? Tratar Deus. Eu considero que Deus ele é triuno. Ele não é uma trindade, ele é triuno porque ele é um só dividido em três. Hoje, mas para a dispensação de hoje, antes de Jesus Cristo, era só Deus. O povo clamava só a Deus. Depois de Jesus, hoje nós temos o direito, nós temos a obrigação, na verdade, de clamarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nem Deus, Deus agora está de férias para nós. Porque ele agora só vai aparecer na sua vida lá no julgamento. Porque favor ele já liberou, bênção ele já liberou. As bênçãos de Deus foram liberadas desde Abraão. Quando Deus se revelou para Abraão e disse, a partir de hoje, toda a sua posteridade será abençoada. Todas as pessoas que vão existir no planeta são filhos de Abraão. Quer dizer, aqueles que querem ser filhos de Abraão. Mas tem os filhos de Agar. É filho de Abraão, mas é filho de Agar. Então hoje nós temos os filhos de Sara, que Sara significa princesa. Antes o nome dela era Sarai. Aí Deus a transformou no nome de uma princesa. E Abraão é o quê? Abraão era Abrão. Abraão é pai de nações. Isso quer dizer que ele é um rei. Ele é Deus. Ele simboliza Deus. Então, Abraão é Deus. Ele é o rei. E Sara é uma princesa. Então, todos nós somos descendentes agora de Abraão. Todos nós. Antes nós vivíamos em Adão. Agora vivemos em Abraão. Por quê? Por causa da crucificação. Abraão foi antes da lei. Antes da lei. Não tinha lei, era graça. Então a graça do Senhor, nosso Deus, foi liberada a partir dali. Então todas as famílias da terra têm bênção. A morte do Senhor Jesus Cristo, quando ele teve a sua obra consumada na cruz, ela apenas nos deu o direito de agora entendermos que somos salvos. Ele trouxe o grande presente da salvação das suas dívidas, ou seja, você não tem mais dívida, não tem mais culpa, porque as suas, e nem passadas, e nem presente, nem futura, porque ele fez isso há 2000 anos atrás. Muitas gerações já se passaram, e todos têm direito a isso. Então, a crucificação do Senhor Jesus Cristo, ele veio para pagar as nossas dívidas. Então, Deus nos enviou como que fosse aquele herdeiro do reino, do trono, e disse assim, vá lá, porque eu sou muito rico e minha riqueza toda é sua, e você vai lá e paga todo mundo lá, paga a dívida de todo mundo lá, ainda deixa crédito, ainda deixou crédito para que os seus pecados futuros sejam também já perdoados. Né? Mas o Senhor Jesus não veio só para isso, ele veio também para deixar a sua palavra de vida, palavra de amor, para que você se sinta mais e mais abençoado, porque você não acredita nas bênçãos de Abraão. Então precisou Jesus vir para confirmar isso. E Jesus, quando ele consumou a obra, e durante toda a vida, na verdade, durante toda a vida de Jesus sempre falou do Pai dele, que era o Pai dele, Deus. Então ele sempre revelou Deus, o Pai dele. Para nós significou também, ele também revelou que agora nós somos filhos. Olha, é por isso que a Bíblia fala que Jesus falou, quem está em mim está no Pai.
Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E ele falou também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer ter sua salvação, se você quer ter todas as coisas que são dadas por Deus realmente na sua vida, você tem que estar em Cristo Jesus. E a revelação foi tão grande que ele deixou uma oração. Jesus ainda deixou uma oração para orarmos ao Pai. Quando estivermos orando em Cristo, nós orarmos ao Pai. Porque temos que orar para o nosso Deus. Porque a oração, ela fortalece o nosso espírito. A oração nos torna filhos de Deus verdadeiro. Quando você ora para esse Pai, que é a oração do Pai Nosso, que é rezada até hoje. Algumas religiões também colocam mais outras orações, mas você quer orar, beleza. Eu não estou aqui para te acusar e nem te condenar, até porque a grande bênção, o grande presente nosso é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e... É tanto que muitas religiões católicas e evangélicas, eles fazem a ceia. A ceia é o pão e o vinho, é o cálice do pão e do vinho. O pão significa o corpo de Jesus e o vinho significa o sangue de Jesus. Então, quando você participa da mesa do Senhor, você declara que todas as bênçãos que você tem na sua vida são bem-vindas e que você está feliz por essa coisa. Então, mas hoje vivemos uma intolerância. Nós vivíamos até um tempo atrás, nós temos no Brasil vários tipos de intolerância. Nós temos intolerância a pretos, como eu falei, né, a pessoas de cores escuras, porque são pessoas que vêm da linhagem de escravidão, né, de indígena, quer dizer, vem lá de baixo, para muita gente que está lá em cima. Temos também a intolerância religiosa, porque as pessoas não admitem, né, tem religiões brigando para ver qual é a que é mais certa, eles querem ser mais certa do que todo mundo. Então, um monte de religião legalista, que eles misturam muito evangelho. Então, temos religiões de tudo que é jeito, credos de todo jeito. Temos a intolerância política, onde você não pode ter sua opinião de qual partido você quer votar. E temos agora, e temos a intolerância de gênero, né, que é aquelas pessoas que são, né, que fazem parte daquela letrinha, daquele alfabeto de letrinhas, né? Tem a intolerância indígena, tem a intolerância de comidas, tem intolerância de tudo. Mas a última intolerância que eu tô vendo agora é de regiões. É brincadeira um negócio desse. Agora mesmo, tudo por quê? Por causa da política. Né? Parece que você não tem mais direito de ter sua opinião. Porque se você tiver uma opinião, aparece 200 para te pregar uma estaca no coração. Agora mesmo, meu irmão, eu até compartilhei nas minhas redes sociais aí, no meu Facebook, não tá no YouTube não, tá no Facebook. Quem quiser me procura lá ver, um texto muito bom de um padre nordestino, e ele, indignado, fez o seu comentário, ele colocou lá um vídeo do TikTok até, da indignação que ele tá por causa dessa intolerância. Quer dizer, o povo do Sul e do Centro-Oeste agora resolveu ter intolerância com o Nordeste, chamar o pessoal de Nordeste, e estão chamando de vários nomes, como macacos, como burro, como analfabeto. Meu irmão, você acha que você é do Centro-Oeste ou do Sul, você é melhor do que eles? Você não entendeu, meu irmão, ainda a obra na cruz. Você não entendeu ainda que essa nação não é sua. Você, principalmente, que é evangélico. Você, principalmente, que é cristão. E outra coisa, e a divisão está grande até entre as igrejas. Nem as igrejas também estão... A igreja católica, uns estão do lado do partido A, outros do partido B. Evangélicos também, mas os evangélicos, eles estão mais unidos um pouco. Por quê? Porque tem umas lideranças aí de alguns pastores que são totalmente legalistas e estão trabalhando pelo poder. Minha gente, vocês irmãos que são inocentes, que estão lá embaixo, vocês não vão nessa onda não, porque... Tem muito pastor aí ganhando dinheiro com isso. Tem pastor aí querendo construir a sua vida pessoal. Eu pertenço a uma igreja chamada Videira. Pastor Aloysio mesmo prega muito sobre isso. Eu acho ele um homem muito de Deus. Muito de Deus, ele é muito ungido. Ele prega muitas coisas, mas às vezes ele também cai em contradição. Porque às vezes é levado pela essa maioria. Agora mesmo nós ajudamos, né, um político, que é o deputado Cari Salim, foi reeleito, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, foi eleito. Eu orei por ele, né? Trabalhei um pouquinho por ele. Não trabalhei muito, porque dessa política eu me isolei, eu não votei em ninguém, não trabalhei em ninguém. Aliás, tem tempo que eu não faço isso, porque a política ela já vem caminhando para uns caminhos meio estranhos nos últimos anos. Então eu não votei. Não estou falando aqui porque sou lulista, não votei, nunca votei no PT. Nem quando o Lula teve a primeira vez, nem depois, eu nunca votei no Lula. Também não votei na direita.
Na verdade, eu achava, desde que eu tenho um entendimento bíblico, mais ou menos, eu entendo que a gente não tem que estar se envolvendo nisso. Essa questão, essa falácia, né, de falar, nós temos que lutar porque o cara ali é do aborto, aí o cara ali é a favor de as pessoas invadirem as terras. Meu irmão, nós temos uma sociedade que está vigilante, a sociedade ela aguenta as coisas até certo ponto. Agora mesmo, o partido do presidente que está aí, está querendo fazer muitas coisas, mas essa briga toda é porque a sociedade está lutando contra ele. E ele está com a máquina e o poder na mão. E muita gente que entrou, porque dessa vez foi a primeira vez que eu vejo um presidente colocar lá militares, colocar, botou os evangélicos, e esse povo, os militares não, que tiveram poder há muitos anos atrás, eles que dominavam o país, mas eles mesmo entregaram, não quiseram mais, porque isso é uma verdadeira abacaxi. Eles não quiseram. Aí, agora, os religiosos, os evangélicos principalmente, eles não tinham esse poder, e agora o diabo chegou, botou na cabeça deles que eles tinham que se meter envolvido na política, por quê? Porque tá com medo. Parece até que muitos irmãos não lêem a Bíblia, ou se lê, esquece de tudo isso. Meu irmão, isso está escrito, está decretado que essas coisas virão. Pode ser que hoje você esteja lutando por isso, pode ser que amanhã seja seus filhos. Não importa qual é a época que vai vir, já está vindo aí. O anticristo vai ser levantado. A Bíblia fala há muito tempo que Jesus está voltando. E é uma grande verdade. Mas parece que ninguém acredita nisso. Jesus está voltando. E nós temos que orar. Parece até que os irmãos... A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus voltar, para realmente ele voltar, nós temos que orar. Jesus não vai vir assim, não. Está escrito que ele vai voltar. Mas ele só vai voltar quando esse mundo aqui tiver um inferno. Quando os crentes todos não aguentarem mais. Aí vão orar. E aí Jesus vai voltar. E ele vai instituir o seu